As perguntas 2 e 3 do Breve Catecismo de Westminster nos apresentaram a base de nossa fé, demonstrando que a Escritura é a única regra de fé e prática para nos conduzir quanto ao que devemos crer acerca de Deus e também no dever que ele requer de todos nós, da igreja dele, daqueles que são os seus filhos. Caso você não tenha assistido a esses vídeos anteriores, pause este, vá até a descrição. Ali estarão os links que darão acesso aos vídeos anteriores e depois você dê continuidade a este vídeo então. A partir da pergunta número 4, os teólogos de Westminster nos apresentarão o conteúdo da nossa fé. E eles começam definindo quem Deus é. Então, na pergunta número 4, é feito o seguinte questionamento: quem é Deus? Ou, dependendo da versão, o que Deus é? A resposta é a seguinte: Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Perceba que não há uma preocupação em tentar provar a existência de Deus, pois nem mesmo a Escritura o faz. No primeiro versículo, nós já vemos a Escritura apresentando a Deus como o Criador de todas as coisas que existem. Gênesis capítulo 1, verso 1 nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Sendo a crença na existência de Deus o pressuposto mais básico de nossa fé, de acordo com Hebreus capítulo 11, verso 6. De acordo com a palavra do Senhor, aqueles que se negam a acreditar em sua existência são tolos, são insensatos. É assim que o salmista se refere a eles, ou seja, uma pessoa que carece de bom senso. Durante a história, Deus se revelou aos homens de diversas formas. É por isso que mesmo aqueles homens e mulheres que nunca ouviram um único sermão, quando eles vão fazer alguma coisa errada, eles se escondem. Porque, por mais que eles não saibam ou tentem se esconder do Deus que existe, eles no fundo sabem que existe alguém que estabeleceu um padrão de certo e errado. E por mais que ninguém saiba o que estejam fazendo ou ninguém lhes repreenda por seus atos, eles se sentem culpados quando fazem algo que não deveriam fazer. Esse suposto sentimento de culpa, na verdade, é uma declaração judicial que o Senhor dá àqueles que quebram a sua lei, essa lei que está gravada no coração. E é por isso que muitas pessoas se entorpecem, outras tiram até a sua própria vida em casos mais extremos, para tentar se livrar da culpa que os escraviza e que os aprisiona em suas próprias consciências. Essa é uma lógica que torna claro que nós não precisamos, nem mesmo na evangelização, dizer para alguém que Deus existe, porque todas as pessoas sabem, no fundo, que Deus existe. A sua consciência prova e os incomoda quanto a essa verdade da existência de Deus. Infelizmente, porém, por conta do pecado, essa revelação não é suficiente para dar ao homem o conhecimento salvífico. Assim, por mais que o homem se sinta culpado, por mais que ele busque, por meio da sua atividade religiosa, alguma forma para apaziguar a sua consciência, é somente por meio da revelação especial, ou seja, da palavra de Deus, a revelação que Deus fez inspirando homens para escrevê-la, que o ser humano será conduzido ao verdadeiro conhecimento do Senhor. Então o reverendo Paulo Anglada nos diz assim: só através dos óculos da revelação especial e com os olhos da fé, alguém pode reconhecer a face de Deus na revelação natural. Somente por meio da iluminação do Espírito nas Escrituras, o homem é capaz de, pela fé, discernir os atributos invisíveis de Deus na obra da criação. Portanto, é somente por meio da pregação da palavra de Deus que o Senhor conduzirá o homem ao arrependimento e à verdadeira fé, de acordo com Paulo no capítulo 10, verso 17 da Epístola aos Romanos, o que torna a pregação da verdade indispensável para que o cristão aprenda o que ele deve crer a respeito de Deus, para que ele saiba quem é o Deus que ele serve. É justamente por conta do pecado que atualmente não é fácil apresentar uma definição sobre quem Deus é.
Essa foi, até aqui, a pergunta mais difícil de escrever um comentário sobre ela. Muitos, inclusive cristãos, utilizam as suas próprias experiências e preferências pessoais para criar um Deus gourmet. Geralmente, quando alguém tenta definir Deus, começa com a seguinte expressão: Deus para mim é... Mas, como nós vimos na pergunta anterior, o nosso conhecimento a respeito de Deus não deve ser balizado pelas nossas preferências, mas deve ser norteado e submisso à revelação que ele fez de si mesmo em sua santa e bendita palavra. Na Bíblia, o Senhor se revela por meio de seus atributos, que são as suas qualidades ou propriedades, virtudes que o descrevem. Nessa pergunta temos o registro de alguns deles. O primeiro é a descrição de Deus como Espírito. Ele é descrito como um Espírito. Isso vem de João capítulo 4, verso número 24. E a implicação direta é que ele não tem corpo igual aos homens ou qualquer outro ser, como Paulo nos diz em 1 Timóteo no capítulo 1, no verso 17. É por essa razão que somos proibidos pelo Senhor, no segundo mandamento, de fazermos qualquer representação gráfica ou visual de Deus. Isso está em Êxodo, no capítulo 20, do verso 4 ao verso 6. Pois qualquer representação que nós fizermos de Deus será sempre o produto da nossa mente. Será sempre feito de acordo com a imagem ou semelhança de alguma criatura, como Paulo nos diz em Romanos no capítulo 1, verso número 23 e no verso número 24. Já que Deus não se revelou por meio de aparência, como Deuteronômio no capítulo 4, verso 12, Moisés nos diz, e nem muito menos pode ser comparado com alguém ou algo, como Isaías no capítulo 40, no verso 18, ele nos diz. Nas páginas do Antigo Testamento, Deus é descrito por meio de propriedades humanas. Por exemplo, Moisés afirmou que o Senhor estenderia a sua mão contra os egípcios, isso em Êxodo no capítulo 7, no verso número 5. O salmista expressou que o exército dos céus foi criado pela boca de Deus, no Salmo 33 e no verso 6. O profeta Isaías nos diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que ele não possa nos abençoar, e nem os seus ouvidos agravados para que ele não possa ouvir. Isso em Isaías, no capítulo 59, no verso 1. E muitas outras expressões como essa nós poderíamos usar. Porém, o que nós precisamos entender é que o uso dessas características humanas é a utilização de uma figura de linguagem chamada de antropomorfia, que é a junção de duas palavras gregas, antropo, que se refere a homem, e morfê, que se refere à forma, o que não significa que Deus possua tais membros humanos, como 1 Timóteo 6,16 diz. Alexander Hodge, quando comenta a Confissão de Fé de Westminster, ele diz assim: quando as Escrituras, em condescendência com nossa debilidade, expressam o fato de que Deus ouve, dizendo que ele possui ouvidos, ou que exerce poder atribuindo-lhes mãos, evidentemente falam metaforicamente. E quando mencionam o seu arrependimento, sua tristeza ou zelo, eles usam também linguagem metafórica. Tais metáforas são características mais do Velho do que no Novo Testamento e ocorrem, na maioria dos casos, em passagens altamente retóricas dos livros poéticos e proféticos. Portanto, Deus é espírito, ele não tem corpo. Mas Deus também é descrito aqui, nesta pergunta, como alguém que é infinito, o que só é possível por ele não ter um corpo. Pessoas podem fazer muitas coisas, mas há um limite para o que elas podem fazer. Deus pode fazer qualquer coisa, seu poder é infinito. Este atributo é chamado na teologia de onipresença, que é a junção, que é um adjetivo composto de duas palavras latinas, que são omni, ou todo, e praesentia, que vem de presente ou de presença, e que descrevem o fato do Senhor estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Salomão, quando estava orando, inaugurando o templo de Jerusalém, ele reconheceu que Deus não poderia ser contido, nem mesmo no céu dos céus. Isso está em 1 Reis, no capítulo 8, verso 27.
de tal forma que a essência de Deus não é limitada nem mesmo pelas religiões celestes, nem mesmo pelo globo terrestre, pois ele está em todo lugar, não havendo nenhuma parte do mundo que possamos nos esconder dele. Uma vez, a Beatriz havia feito algo que não deveria. E quando fui chamar a atenção dela, ela saiu correndo e se escondeu dentro do guarda-roupa. E naquele momento, então, eu a chamei, peguei a Bíblia, abri para ela o Salmo 139 e li os seguintes versículos da palavra de Deus. Salmo 39, do verso 7 ao verso 10. Olha o que Davi nos diz aqui. Salmo 139, verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Não há nenhum lugar onde nós possamos nos esconder de Deus, porque Ele está presente em todos os lugares. Um comentarista diz assim: Deus não experimenta nenhuma limitação. O espaço e o tempo são obra de suas mãos. Ele se manifesta no tempo e no espaço, mas não está limitado ou circunscrito ao espaço ou tempo. Para Deus não há início nem fim, passado, presente ou futuro com relação a si mesmo, mas apenas com relação às suas criaturas. A consequência direta de Deus ser infinito é a sua eternidade. Ele não tem início e não terá fim. Nunca houve um tempo em que Deus não existisse, pois tudo o que existe foi por Ele criado. Quando uma criança pergunta para você assim: se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Deus não foi criado, Ele é eterno. Moisés expressou essa convicção no Salmo 90, no verso 2, dizendo assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Desta forma, ele não tem início e, portanto, não tem uma causa antecedente. Ele é eterno, ele sempre foi ou é. Ele tem dentro de si o poder de ser. O reverendo Paulo Anglada diz assim: antes que o mundo fosse formado e o tempo e o espaço viessem a existir, antes que fossem criados os seres angelicais e o homem, o amor de Deus encontrava sua expressão suprema, perfeita e final na pessoa do Filho, em quem Deus se compraz desde a eternidade. O fato de Deus ser autoexistente, como João capítulo 5, no verso 26 nos diz, o possibilita ser eterno e eternamente o mesmo, independente de todas as coisas e circunstâncias que ele criou. Ele é imutável em seu ser. A Bíblia nos dá vários exemplos disso. Moisés fala isso em Êxodo capítulo 3, verso 13 ao 15. Atos capítulo 17, no verso 24 e verso 25, Lucas diz a mesma coisa. Paulo, em Romanos, no capítulo 11, no verso 33 ao 35, nos lembra que Deus é independente de seus pensamentos. Em seus planos e propósitos, Isaías nos lembra no capítulo 40, no verso 13 e no verso 14, e também na execução de sua vontade, como Daniel nos diz no capítulo 4, no verso 35. Então, o Arthur W. Pink, no seu livro conhecido, Os Atributos de Deus, ele diz assim: Deus é perpetuamente o mesmo, não sujeito a mudança nenhuma em seu ser, em seus atributos e em suas determinações. Daí, Deus é comparado a uma rocha que permanece inamovível quando todo o oceano circundante está numa condição de contínua oscilação. Exatamente assim, conquanto sendo sujeitos às mudanças todas as criaturas, Deus é imutável. Portanto, Deus é independente no sentido de que ele não é determinado por nada e tudo é determinado por ele. Ele é o Todo-Poderoso, o Omnipotente, junção das palavrinhas omni, todo, e potens, poderoso do latim. Aquele que detém o poder de executar a sua vontade. E isso torna a causalidade absoluta e suprema de todas as coisas. Ainda que em alguns casos ele use de outros agentes ou de causas secundárias para a realização dos seus objetivos. Não importa se uma pessoa é curada
de uma enfermidade de forma imediata ou sobrenatural, ou se uma pessoa é curada através de médicos e da medicina, Deus é o agente responsável pela cura. É justamente pelo fato de Deus ser soberano que ele tem o direito de governar e dispor da obra de suas próprias mãos. É por isso que esta soberania repousa na sua vontade absoluta e abstrata de ser e fazer tudo aquilo que ele quer. Mas ele também é descrito como aquele que tem todo o conhecimento, ou o onisciente, que também é a junção das palavrinhas latinas omni, todo, e scientia, que vem de ciência, de conhecimento. E esse atributo do Senhor descreve a perfeição de Deus, pela qual ele, de maneira inteiramente única, conhece a si mesmo, a si próprio e a todas as coisas possíveis e reais, num só ato eterno e simples. Esse conhecimento do Senhor é abrangente e envolve todas as circunstâncias. É exaustivo pelo fato dele conhecer tudo e é infinito por transcender a todas as criaturas, porque antes de criá-las, por meio do seu conhecimento arquetípico, ele concebeu o universo em sua ideia e depois criou absolutamente como ele havia planejado. É assim que Deus é descrito na palavra dele. Os atributos de Deus são divididos em incomunicáveis e comunicáveis. O primeiro grupo diz respeito àquelas características que são exclusivas dele, que o distinguem como Deus e o tornam absolutamente inigualáveis. Até aqui, nós estudamos esse grupo de atributos. A partir de agora, nós conheceremos os atributos que são chamados na teologia de comunicáveis, porque eles estão presentes no homem, eles foram comunicados por Deus no homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, conforme Moisés nos diz em Gênesis no capítulo 1, verso 27. O primeiro deles é que Deus é santo. Isaías no capítulo 6, verso 3 é dito que Deus é santo, santo, santo. O que também aparece em Apocalipse no capítulo 4 e no verso 8. Mas ele determinou que nós também sejamos santos. Em Levítico 11, 44 e em 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e verso 16 é dito: sede santos, porque eu sou santo. O adjetivo hebraico que foi traduzido para santo é kadosh, que é o equivalente grego à expressão hagios, que traz a ideia de aquilo que é separado ou retirado do seu uso comum. Em relação a Deus, significa que ele é um ser único, distinto de todos os demais, que ele é separado e exaltado acima da criação, em excelência e perfeição. Ele é a santidade absoluta, ele é o santo de Israel, ele é a fonte de toda a santidade, pureza e perfeição. Este atributo significa que ele é absolutamente separado de todo o pecado, de todo o erro, de toda a falha ou de injustiça. Essa santidade de Deus reflete na forma justa como ele age, pois a justiça é a santidade em ação, de tal forma que nenhuma ideia clara sobre a justiça de Deus haverá sem que haja uma correta noção de sua santidade. É por não ter qualquer relação com o mal que ele se mantém contra toda a violação de sua santidade e deixa manifesto em todos os sentidos que ele é santo. Haveria algo muito errado com um policial que vê um assalto acontecendo e ignora isso. Haveria algo muito errado com um juiz que deixa assassinos livres. Deus não seria Deus se ignorasse o pecado. Deus odeia o pecado e sempre o punirá. Deus é um Deus de justiça. Ele não permitirá o mal para sempre. Além de ser santo e justo, o nosso Deus é bom. Essa afirmação não refere à sua benevolência, mas ao fato de que ele corresponde em todas as suas partes ao ideal de quem é Deus. Em outras palavras, ele é, em todos os aspectos e por todos os modos, tudo aquilo que deve ser como Deus e, portanto, corresponde perfeitamente ao ideal expresso pela palavra Deus, nos diz Louis Berkhoff em sua Teologia Sistemática. Foi nesse sentido que Jesus afirmou para o jovem rico que ninguém é bom senão Deus, em Marcos no capítulo 4, no verso número 18. Mas o catecismo também destaca que Deus é verdade. Ele é apresentado como o único e verdadeiro Deus
em Jeremias, no capítulo 10, no verso 10. No Evangelho de João, no capítulo 3, no verso número 33. E no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso número 3. Ele também é descrito como Deus da verdade, no Salmo 31 e no verso 5. Esse atributo é usado para descrever a perfeição de Deus, em virtude da qual ele responde plenamente à ideia da divindade. É perfeitamente confiável em sua revelação e vê as coisas como realmente são. Ele é verdade no sentido metafísico e no sentido ontológico, fazendo a ideia da divindade se concretizar perfeitamente nele, que é absolutamente verdadeiro em sua essência e em seu ser. Neste sentido, ele difere dos falsos deuses, que foram criados pelo homem e não tem nenhuma serventia. Isaías, no capítulo 44, do verso 9 ao verso 10, nos diz isso. Aspectos que levaram os irmãos da igreja de Tessalônica a abandonar os falsos deuses, ao serem convertidos ao Senhor. Paulo diz isso na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 9. No sentido ético, ele é absolutamente confiável na revelação que fez de si mesmo. Moisés nos diz que ele não é homem para que minta e nem para que se arrependa. Paulo, escrevendo a Tito, diz que ele é incapaz de mentir. Isso no capítulo 1, no verso 1 ao verso 2, da carta que direcionou a esse pastor. E tudo o que ele faz reflete o fato dele ser verdadeiro. Ele é verdadeiro em seu relacionamento, ele é verdadeiro em suas palavras, ele é verdadeiro em suas ações. E isso o torna absolutamente fiel e confiável. Nós cristãos cremos que Deus existe e que ele se revelou em sua palavra, razão pela qual devemos procurar conhecê-lo. Esse Deus é espírito e não tem corpo. É onisciente, onipresente, onipotente e é imutável. Ele é santo, justo, bom e verdadeiro, digno de ser louvado, digno de ser adorado, razão pela qual devemos crer nele, razão pela qual devemos confiar nele, razão pela qual devemos nos livrar da ansiedade e entregar a nossa vida aos seus cuidados, sabendo que ele nos conduzirá para a própria glória dele. Que o Senhor te abençoe e que aprender sobre quem Deus é te traga mais confiança, te traga mais disposição para deixar que ele cuide da sua vida. Que o Senhor te abençoe.